E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar um pouco sobre a história, a passagem bíblica do jovem rico. A palavra fala que em determinada ocasião, esse jovem ele aborda Jesus e diz: Mestre, o que é necessário que eu faça para ter a vida eterna? Jesus diz: Olha, é necessário que você obedeça os mandamentos. Ele diz: Olha, mas os mandamentos eu já obedeço. Jesus diz a ele, responde a ele: Então é necessário apenas mais uma coisa: vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. A palavra fala que ele sai muito triste porque era dono de muitas riquezas. Mas, queridos, eu pensando nesse texto, refletindo sobre esse texto, quem de nós faria diferente? Quem de nós não se entristeceria se o Senhor tirasse, né, como fez na vida de Jó, né, o diabo que fez, mas com a permissão do Senhor, ou se o Senhor nos pedisse para abrir mão de tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos de material nessa terra? O que nós precisamos entender inicialmente é que tudo que nós temos é graça do Senhor, foi dado por Ele. Sim, nós nos esforçamos para conquistar, mas quem nos capacitou foi Ele. Foi bênção, tudo que nós temos é Ele que nos dá. E a nossa alegria não deve estar nessas coisas. A nossa alegria, queridos, deve estar em termos a convicção de que estamos sendo e fazendo o que o Senhor nos chamou para ser e para fazer. Essa deve ser a nossa alegria. Porque muitas vezes o que nos tira do centro da vontade de Deus, o nosso propósito, não são necessariamente as coisas ruins, não são necessariamente o pecado, os erros, mas sim as coisas boas que chamam a nossa atenção e nos desfocam daquilo que realmente importa, daquilo que é eterno. Então, a nossa alegria deve estar na convicção de estarmos no centro da vontade de Deus. Essa deve ser a nossa alegria, é isso que nós devemos perseguir durante essa vida. O que nós somos? Quem o Senhor nos chamou para ser? Filhos de Deus. A palavra fala que aquele que recebe Cristo ganha o direito de se tornar filho de Deus, como o próprio Jesus. E o que nós devemos que fazer? Nós devemos ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo, na verdade. Como Paulo, imitador de Cristo, devemos imitar o que Cristo fez nessa terra, sermos como Ele. Essa deve ser a nossa perseguição, é atrás disso que nós devemos correr nessa vida, sermos filhos de Deus e fazermos aquilo que Cristo fez, sermos simplesmente como Ele. Essa é a simplicidade e a profundidade do Evangelho. Sim, nós somos salvos, transformados pelo Senhor, mas nós devemos buscar viver a vida dessa terra como filhos de Deus, que fazem o que Cristo fez. Uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, colocando a nossa alegria naquilo que é eterno, de termos a convicção de que estamos no centro da vontade de Deus, não nas coisas passageiras dessa terra. Jesus Cristo diz no Evangelho: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A vida do Evangelho é uma vida de sacrifício, é uma vida de renúncia. Sim, nós podemos desfrutar das coisas dessa terra, mas o foco é a eternidade. Mas, queridos, nós como filhos, muitas vezes aqueles que pregam, né, como eu prego, sou um pastor, de alguma forma somos tentados a dar uma floreada no Evangelho, a pregarmos o Evangelho de mais facilidade, de mais prosperidade, de benefícios, de bênçãos. Sim, o Evangelho, Deus ele nos dá as bênçãos, ele nos abençoa, é graça dele. Mas a nossa alegria não deve estar nessas coisas, a nossa alegria deve estar em vivermos aquilo que o Senhor nos chamou para viver. E nós não podemos florear o Evangelho para sermos mais aceitos, para que ele seja aceito. Jesus Cristo ele não teve nenhum problema em pregar o Evangelho, em quebrar paradigmas quando ele esteve nessa terra. Porque muitas vezes nós queremos levar as pessoas, levar uma multidão junto conosco. A multidão estava com Cristo apenas quando ele dava alguma coisa para eles. Mas quando ele começa a pregar lá em João capítulo 6, a perspectiva de vida eterna, a multidão o deixa. Não adianta a gente achar que a gente vai levar a multidão para a cruz. Jesus Cristo foi para a cruz praticamente sozinho. Não, esse evangelho de sacrifício ele não vai ser aceito por todos. Mas é isso que nós devemos pregar. Nós devemos ser fiéis à palavra de Deus, tanto na nossa vida com o que nós vivemos, quanto com a nossa pregação. Nós não fomos chamados para sermos aceitos por esse mundo. Nós somos chamados para sermos aceitos por Deus. Vivemos a eternidade dele nessa terra. Sermos como ele, filhos de Deus, e vivermos como ele, para honrar e agradar e glorificar o nome de Deus. O evangelho é simples e é ao mesmo tempo profundo. Não é o evangelho de facilidade, sim, é o evangelho de salvação, mas é o evangelho de sacrifício e de renúncia. Hoje, escolha viver a simplicidade e a profundidade do evangelho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.